E eu gostaria de continuar esse debate sobre a sincronicidade, pensando aqui agora na psicoterapia, né? A importância desse conceito na psicoterapia, quando que a sincronicidade ela tem importância nesse processo terapêutico? A sincronicidade é um conceito que pode servir de apoio para o analista para não reduzir, minimizar, ignorar a narrativa, para não reduzir a narrativa do analisante a explicações causais, ou, no outro extremo, ao acaso. Então, a sincronicidade, nesse sentido, ela permite dar importância ou fazer com que o analista considere o mais próximo possível a importância do significado de certa experiência ou fenômeno para o analisante. Ou seja, ela auxilia ao olhar simbólico do fenômeno psíquico, não somente do fenômeno psíquico, mas a narrativa que o analisante coloca ali no set, traz ali no set. Nesse sentido, a sincronicidade ela protege o analista de uma análise lógica, de uma análise que pode ser negligente, em certo sentido, para uma análise cuidadosa, atenta, no sentido terapêutico de observar se na relação entre consciência e inconsciente há um desnivelamento, por exemplo, e evitar considerar que um evento ali que se repete seja considerado algo do acaso ou extremamente causal, né? Isso auxilia a inserir um fenômeno, um evento que o analisante traz numa lógica equilibrada entre a realidade psíquica do analisante e as suas demandas da realidade. Então, considerar a sincronicidade é adotar uma postura equilibrada que pode aumentar a atenção, o cuidado do analista, nesse sentido de cuidado, atenção, né? A área inconsciente do analisante, por exemplo. Então, o princípio de sincronicidade, para facilitar aqui o entendimento, ele tem uma consideração até luminosa, em que o sentido, esse sentido subjetivo, como que ele se despontasse ali nesse evento. É sincronístico uma vivência de significado fundamental, caso o analisante traga, né, isso na psicoterapia. Assim como é também com o arquétipo, que é luminoso. Afinal, o inconsciente produz imagens, conteúdos de uma ordem invisível e inacessível ao tipo de conhecimento consciente. O Jung pôde ver nesses eventos sincronísticos, como, por exemplo, ali no fenômeno da clarividência, né, trazendo aqui, eu falei da telepatia também, como exemplo, mas não só nisso, mas nos sonhos ali, né, no exemplo que eu trouxe para vocês do escaravelho, um aspecto até mesmo carregado de significação atuante arquetipicamente, sem ser dotado como acaso e também como explicado cientificamente. A sincronicidade, ela suplementa, ela não nega necessariamente a causalidade, ela demonstra a possibilidade de existirem dois ou mais acontecimentos em aparente coincidência, não referidos casualmente, mas com esse sentido igual ou parecido. E é essa a importância, o sentido que abre para nós a possibilidade de uma análise, de uma interpretação simbólica. Trazendo aqui mais exemplos que a Jacobi, no livro A Psicologia de Jung, oferece para nós, né? Então, essa convergência de percepções interiores, como sonhos, visões, pressentimentos, ocorrências de ideias também, com acontecimentos exteriores. Por isso que a sincronicidade é essa união entre psíquico e matéria factual. Tais fenômenos são capazes de impactar, né? Concluindo, esses fenômenos são capazes de impactar profundamente a psique individual. Eu gostaria de trazer aqui
finalizando uma pesquisa realizada no Reino Unido, de um artigo que se chama Sincronicidade no Setting Terapêutico, uma enquete de participantes, né, de praticantes, em que mostra que 44% desses participantes dessa pesquisa, eles relataram ter experienciado a sincronicidade no setting terapêutico. E que 67%, mais que a metade, sentiram que experiências sincronísticas podem ser importantes na psicoterapia. Então, tendo em vista que o trabalho analítico ele é apontado como essa abertura a eventos emergentes da psique e em níveis de organização ali que ultrapassam a unilateralidade do ego, a relevância clínica desses eventos sincronísticos, ela fica evidente em certo sentido, né? E eu gostaria de continuar esse debate sobre a sincronicidade, pensando aqui agora na psicoterapia, né? A importância desse conceito na psicoterapia, quando que a sincronicidade ela tem importância nesse processo terapêutico? A sincronicidade é um conceito que pode servir de apoio para o analista para não reduzir, minimizar, ignorar a narrativa, para não reduzir a narrativa do analisante a explicações causais, ou, no outro extremo, ao acaso. Então, a sincronicidade, nesse sentido, ela permite dar importância ou fazer com que o analista considere o mais próximo possível a importância do significado de certa experiência ou fenômeno para o analisante. Ou seja, ela auxilia a um olhar simbólico do fenômeno psíquico, não somente do fenômeno psíquico, mas a narrativa que o analisante coloca ali no set, traz ali no set. Nesse sentido, a sincronicidade ela protege o analista de uma análise lógica, de uma análise que pode ser negligente, em certo sentido, para uma análise cuidadosa, atenta, no sentido terapêutico de observar se na relação entre consciência e inconsciente há um desnivelamento, por exemplo, e evitar considerar que um evento ali que se repete seja considerado algo do acaso ou extremamente causal, né? Isso auxilia a inserir um fenômeno, um evento que o analisante traz numa lógica equilibrada entre a realidade psíquica do analisante e as suas demandas da realidade. Então, considerar a sincronicidade é adotar uma postura equilibrada que pode aumentar a atenção, o cuidado do analista, nesse sentido de cuidado, atenção, né? A área inconsciente do analisante, por exemplo. Então, o princípio de sincronicidade, para facilitar aqui o entendimento, ele tem uma consideração até luminosa, em que o sentido, esse sentido subjetivo, como que ele se despontasse ali nesse evento. Sincronístico, uma vivência de significado fundamental, caso o analisante traga, né, isso na psicoterapia, assim como também com o arquétipo, que é luminoso. Afinal, o inconsciente produz imagens, conteúdos de uma ordem invisível e inacessível ao tipo de conhecimento consciente. O Jung pôde ver nesses eventos sincronísticos, como, por exemplo, ali no fenômeno da clarividência, né, trazendo aqui, eu falei da telepatia também como exemplo, mas não só nisso, mas nos sonhos ali, né, no exemplo que eu trouxe para vocês do escaravelho, um aspecto até mesmo carregado de significação atuante arquetipicamente, sem ser dotado como acaso e também como explicado cientificamente. A sincronicidade, ela suplementa, ela não
nega necessariamente a causalidade. Ela demonstra a possibilidade de existirem dois ou mais acontecimentos em aparente coincidência, não referidos casualmente, mas com esse sentido igual ou parecido. E é essa a importância, o sentido que abre para nós a possibilidade de uma análise, de uma interpretação simbólica, trazendo aqui mais exemplos que a Jacob, no livro A Psicologia de Jung, oferece para nós, né? Então, essa convergência de percepções interiores, como sonhos, visões, pressentimentos, ocorrências de ideias também, com acontecimentos exteriores. Por isso que a sincronicidade é essa união entre psíquico e matéria factual. Tais fenômenos são capazes de impactar, né? Concluindo, esses fenômenos são capazes de impactar profundamente a psique individual. Eu gostaria de trazer aqui, finalizando, uma pesquisa realizada no Reino Unido, de um artigo que se chama Sincronicidade no Setting Terapêutico, uma enquete de participantes, né, de praticantes, em que mostra que 44% desses participantes dessa pesquisa, eles relataram ter experienciado a sincronicidade no setting terapêutico. E que 67%, mais que a metade, sentiram que experiências sincronísticas podem ser importantes na psicoterapia. Então, tendo em vista que o trabalho analítico ele é apontado como essa abertura a eventos emergentes da psique e em níveis de organização ali que ultrapassam a unilateralidade do ego, a relevância clínica desses eventos sincronísticos ela fica evidente em certo sentido, né?